Pai Celestial, nós estamos neste lugar porque o Senhor nos trouxe. Senão nós estaríamos em casa, ou estaríamos em uma festa, ou estaríamos no sítio, ou estaríamos, ó Pai Santo, em qualquer outro entretenimento. Porém, nós estamos aqui, com este intuito de te ouvir, porque o Senhor está aqui. O Senhor está aqui na sua forma de palavras. O Senhor está aqui em um corpo teofânico, na forma do Espírito, habitando e morando naquele Filho. Pai Santo, dê-nos um bom tempo nesta noite, em Tua presença, e nos ajude a assimilar e sermos participantes do Teu benefício, sermos verdadeiramente predestinados para este benefício do Senhor que é sobrenatural. Ajude-nos. Também te pedimos que abençoe-nos através dessa graça imensurável, que o Senhor abençoa o utensílio desta igreja. Tu sabes muito bem o que foi comprado para o teu trabalho. Senhor, que seja usado só para ti. Em nome de Jesus Cristo, nós entregamos em tuas mãos. Amém, Jesus, amém. Nós vamos ficar de pé, irmãos, por favor. Hoje é uma quarta-feira. É um culto mais para a gente palestrar. E por ser isto, então nós vamos ter mais prudência, mais cuidado em tudo, para podermos sermos abençoados mais e mais. Não temos internet? Estamos sem internet, né? Não pagou a internet, irmão? Se você não pagar, de graça não tem. Não, tudo é pago nesse mundo, velho. Tudo. Irmão Brana pregou uma mensagem com o tema sem dinheiro e sem preço. Sem dinheiro e sem preço. Aí ele diz, tudo que você vai pedir para as pessoas fazer, você tem que levar o dinheiro no bolso. Você atola o seu carro, vai mandar puxar com o trator, tem que levar o dinheiro. Senão você tem que pagar. Agora uma coisa que é sem dinheiro e sem preço. Mas você tem um preço a pagar também. A sua verdadeira salvação, ela exige uma rejeição de todas as coisas do mundo, não é mesmo? Uma rejeição. Muito bem, nós vamos ler as Escrituras, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 4, verso 16 ao 18. Olha como ele diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente,
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Pai, abençoe-nos com esta palavra e acrescente as bênçãos dela em nossas vidas. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos, por favor. Para mim, é um grande privilégio estar aqui. Não quer dizer que eu tenho vindo em uma vida vantajosa, como dizem, sem preocupação, sem problema, sem dificuldade, sem nenhuma tribulação ou tentações. Isto é o que tenho tido durante toda a semana. Mas em todas essas coisas, é como disse a Bíblia, somos mais do que vencedor. A prova de que somos vencedor é que estamos aqui, mais uma vez. Quantos gostariam de ter isso que você tem e não consegue? Falham em ter. Não conseguem. Eles lutam, batalham e às vezes até choram, pedindo a Deus que ajude-os, dê força, dê ânimo, dê graça para isso. E eles não alcançam. Então, é uma coisa diferente, ela não é comum. Se alguém pensa, você vir à igreja é comum, ele está completamente errado. Não é comum. É incomum. Porque o verdadeiro crente, ele faz isso por revelação e não por tradição. Ele é revelado. E a revelação, irmãos, isto vem do amor divino. O amor ágape. O amor ágape é Cristo em vós, a esperança da glória. É isso daí. Então, tem muitas pessoas que lutam para ter essa coragem, essa força de vontade, e não conseguem. Choram, até que eles ficam cansados, enfadados, se fadigam e desvanecem. Isto é verdade. E vão embora. Porque chegou o tempo, a hora que vem vindo. Isso vem, ó. Até tudo chega àquela consumação. Você vê uma semente, você planta ela no solo, ela traz dentro dela uma lei genética, ou seja, também uma lei da reprodução. Se ela ficar no solo ali, e não vir a água, e não vir o sol, ela não nasce. Mas deixa vir a chuva, deixa o sol cair sobre ela. Ela se sente abençoada e aquecida. E ela tem que produzir de acordo com a lei da reprodução que já está naquela semente. Nada vai mudar. Você entendeu? E ela vai produzir o que ela é. Ela não vai mudar a sua genética por nada.
É a lei da natureza. Um joio não vai produzir trigo. Um trigo não vai produzir um joio. Porém, todos eles estão sendo abençoados por Deus. A chuva está caindo sobre o joio. A chuva está caindo sobre o trigo. Ambos estão abençoados. Olha que o sol se torna, o céu se torna-se como de bronze para eles. E ele sente que está sofrendo e vai morrer. Eles clamam. Você pensa, quando essas plantas baixam as folhas assim e dobram, elas estão dobrando a sua cerviz diante do Criador. Por quê? Eles estão sentindo a pressão sobre eles, o sofrimento. Está sofrendo a pressão da condição daquele momento que ela vive. Então, ela dobra assim, ela está clamando: Senhor, ó grande Criador, manda chuva, manda bênção. E quando ela faz isto, Deus manda. Vem a chuva, cai sobre aquela planta, aí você vê que ela faz bem assim, ó. Levanta tudo para cima e fica bem ereta. Com aquilo dali, ela está dizendo assim: glória a Deus, aleluia, sou abençoado. É. Agora não é só o trigo que faz isso, o joio também faz. Do mesmo jeitinho. Porém, tudo chega o seu tempo do fim. Tudo. Tem que chegar. E quando chega aquela hora de produzir o seu fruto, não importa a espécie de sol que está aquecendo, a espécie de chuva que está caindo. Mas quando chegar a hora, cada um tem que produzir segundo a espécie de natureza que está dentro dela. Esse é o mistério da semente. Você sabia que é um mistério que é revelado? Porque, em verdade, amados, o predestinado não é o sujeito, não. Não é a pessoa. O predestinado é a palavra, ou semente, que Deus predestina para aquilo dali. E cada um, ele é obrigado a reproduzir segundo a espécie de vida. E o joio sofre quando chega um momento como este. Porque ele tem que ceder. É obrigado. Como o trigo também tem que ceder. Ambos sofrem dores de parto. Isto é verdade. Ambos, tanto joio como trigo, ambos sentem o gemido da dor. Porque eles têm que dar luz àquilo que eles possuem. E isto, quando chega, irmãos, é tão difícil para muitos. Por isso que verdadeira semente de Deus, predestinado. O profeta, ele disse: você nunca pensa que eu creio numa doutrina da presciência. Não. Ele disse: eu não creio nessa doutrina dos mormons. E nem tão pouco ele disse: eu creio na reencarnação. Não creio na reencarnação. E na migração das sementes.
Ele disse, eu não creio nisso. Ele disse, porque não é a pessoa, o sujeito, que é eternamente predestinado. Mas é a palavra. É a palavra de Deus ou a semente. Então isso dá uma característica dos filhos de Deus, não o lado exterior, não o corpo humano, mas o espírito. Porque o espírito que está em você é o que Deus predestinou. Você pode ver que o homem ele foi formado em 3 etapas: espírito, carne, nervos, sangue. Mas ele nunca disse que ele fazia a carne a imagem dele. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem, no plural, mas ele disse, e criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus criou, macho e fêmea, espírito. Deus é espírito. A sua imagem é espírito. E ele então, como esse Deus onisciente, onipotente, onipresente, que conhece todas as coisas, desde o princípio, antes da fundação do mundo, ele já conhece tudo, ele predestinou aquele espírito ali. Esse aqui eu vou predestinar para a vida eterna. Ele nunca vai ser enganado. Ele nunca vai se perder. Esse daqui eu vou predestinar para o inferno. Deus já sabia disso, porque ele é um Deus infinito. Ele conhece o fim desde o princípio. E ele é que formou tudo. Então aí você vai observar e ver como que as coisas vão se desenrolando. Agora, é lógico, é claro, porque isso acompanha o seu passo a passo, o seu dia a dia, da sua vida. O tipo de espírito que você possui é o tipo de vitória que você tem. Porque isso é do seu dia a dia, irmãos. Quando você chega a este lugar, Deus cruza o seu caminho e diz que meu filho, essa é minha filha, eu tenho predestinado desde antes da fundação do mundo. É que ele não fala para você desse jeito, mas a obra, o que ele faz por você, está dizendo assim. E o que você faz por ele, também diz que você ouviu a sua voz. Aleluia. E aí então ele permitiu que nós viéssemos como viemos. Não é mesmo? Através de pecado. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos vieram neste mundo através da perversão. Satanás personificou tudo. Isto é a verdade. Por quê? Deus permitiu. Não pense que o diabo fez isso porque Deus não permitiu. Deus permitiu, que se ele não quisesse, ele nem existia, irmãos. Você acha que o pecado começou, foi aqui embaixo, no Jardim do Éden? Não, o pecado começou no céu. Foi lá. Pecado não é fumar, não é beber, não é adulterar, não é prostituir, não é jogar. Não é isso. Pecado é incredulidade. Aí você não crê, você faz essas coisas. Mas quando você crê, você tem algo por dentro que não permita que você faz. Isto é a verdade. Deus não sofre pelo ímpio.
Deus sofre pelos seus filhos. É os seus filhos que levam Deus ao sofrimento. Isto é verdade. Então, se Deus quisesse aniquilar Lúcifer lá em cima, quando ele fez os espíritos nossos, todos os espíritos lá, fez aquele exército celestial lá, todo o exército, fez os querubins, fez os serafins, fez os anjos, fez cada arcanjo, fez tudo lá. Ele já sabia quem seria e quem não seria. Ele já sabia. Por isso Deus não precipita, Deus não atrasa. Ele conhece todas as coisas e os seus pensamentos são eternos, tanto quanto Ele é eterno. Cada pensamento de cada coisa tem que cumprir exatamente como Ele pensou. Isto é assim. Oxalá, se nós tivéssemos essas coisas que estamos ouvindo vulcanizado, ou seja, vivificado dentro de nós, de tal maneira de tomar o controle de nosso ser. O arrebatamento já tinha acontecido. A noiva já tinha sido levantada. Isto é a verdade. Então, Deus, sabendo de tudo, Ele deixa as coisas acontecer. Parece que você acha que Deus esqueceu, que Deus não esquece de nada. Ele é Deus. De fato, a palavra Deus quer dizer objeto de adoração, que na verdade Ele é chamado o Espírito Eterno. O Espírito Santo, certo? Como nós já temos aprendido aqui. Agora, Ele criou tudo, Ele permitiu que Lúcifer viesse e pervertesse tudo. Lúcifer veio e perverteu. Por que ele perverteu? Ele perverteu porque Deus tinha que expressar e manifestar os seus atributos. E Ele tinha que provar isso. Para Ele ser Deus perfeitamente. Por isso Ele pede conta do que passou. Você entendeu? Ele sabe tudo no passado, Ele sabe no presente e sabe o que vai acontecer no futuro. Ele faz isso para que haja temor diante dEle. Correto? Quando nós chegamos num lugar como esse que nós chegamos, veja bem, Abraão, quando Deus chamou Abraão e Deus separou Abraão, Deus mandou que Abraão fizesse um pacto, fizesse um sacrifício. Naquele sacrifício seria um pacto. E Deus viria ali naquele sacrifício, aceitando aquele pacto que Ele fez com Abraão. Você vai ver isso em Gênesis 12. E Abraão fez. Você pode ver que Abraão fez aquele sacrifício, aquele altar ali, queimando aqueles animais, sacrificando aqueles animais limpos. E ele fez ao entardecer. E ele com uma mão enxotava as aves do céu e com a outra ele fazia o sacrifício. De repente caiu sobre Abraão um sono. E naquele momento Abraão viu tudo escuro. Escureceu. Lá no finalzinho, em outras palavras, do túnel, ele viu uma luz branca. Quando ele viu aquilo, ele sabia que um dia o Redentor viria para redimir aqueles que haviam caído. Haveria um dia que ele manifestaria em carne. Naquele momento tenebroso, escuro, ele se manifestaria
porque todo homem chegaria àquele momento da morte, mas haveria vida. Jesus seria a vida para cada filho. Você vê? Quando nós chegamos, irmãos, você viu aqui Paulo falando nessa escritura que lemos? Ele mostra, por isso não desfalecemos. Por isso que eu falo, um verdadeiro cristão, ele não é comum, ele é sobrenatural. Um verdadeiro cristão, ele não se enfada com a palavra, ele não cansa, ele sempre é estimulado. Agora o crente morno, o crente formal, não! Ele não vai suportar, ele não vai aguentar, tentar forçar a barra até chegar como verdadeiro, porque o verdadeiro não é ele. Você é uma parte de Deus, Deus é uma parte sua, você e Deus se tornou-se uma unidade perfeita. A sua força não é a sua, é a de Deus. Esse espírito que você possui, ele nasce de novo. Ele se torna uma nova criatura. Isso quer dizer, ele é infalível, ele não cansa, ele é incansável. Veja, aleluia, eu gosto disso. Dá vontade de pregar. Por isso que, ainda que esse de fora se corrompa, como ele disse, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia a dia. Você já notou aí que o crente ele não volta atrás, ele não para, ele só segue para frente. Só para frente, só para frente, só para frente. Então ele é alegre, todo dia. Aleluia! Há uma força escondida dentro desse crente. Há um poder ali. Lá dentro ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! E não há no outro isso. Não há. Ele vai se desfalecendo, vai desfalecendo. Por quê? Porque isto não passou pelo que ele deveria passar. Novo nascimento. Irmão, o mistério revelado é o novo nascimento. Se você não nascer de novo, não funciona nunca. Não me importa, quando você se torna religioso, pode ser batizado, pode crer na mensagem, pode vir na igreja, pode cantar, pode fazer isso. Isso é carnal. Um dia isso vai embora, vai acabar. É verdade. Mas quando você nasce de novo, esse homem interior, ele vai renovando, renovando. O que sucede isso? Ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo. No quê? Na estatura completa de um homem perfeito. Às vezes a gente olha para as pessoas e vê os crentes. Muito, parece bonito, parece que está forte. De repente vem um problema, vem uma luta, ele cai. Não suporta. Por que isto? O Brana fala isso na mensagem Véu Adentro. Ele sempre eu procurei entender por que muitas pessoas lutam para conseguir o que as outras já conseguiu e ela não consegue conseguir. Elas falham em conseguir. E aí você vai ver por que as pessoas se amarram tanto no mundo, nas coisas do mundo, e se agarram nos negócios da vida. Por que isto?
Enquanto que outros não, eles são restritos, eles são separados, eles vivem com Deus. Para eles ter o que comer, está bem, ter o que vestir, está bem, ter o que calçar, está bem, ter saúde, está bem. O importante é que Deus está dando para ele. Ele não se preocupa com o seu dia a dia. Mas tem uns que têm uma preocupação com filho, tem uma preocupação com mulher, tem uma preocupação com fazenda, tem uma preocupação com terra, tem uma preocupação com isso, com emprego, com negócio, com patrão. Eu não posso desgostar meu patrão porque ele me dá conta. E aquilo lá é o meu trabalho. Obedecei os vossos Senhor, os vossos patrão, no Senhor. No Senhor. Deus é a sua segurança. Ele é tudo o que você precisa. Isto é, assim diz o Senhor. Aí então você vê, as pessoas dizem, agora ele vai ver. Eu quero ver o que vai acontecer com ele, porque ele não fez nada na vida. Não tem nada para lhe sustentar, nada mesmo. Você que pensa, você está errado quanto a isso. Lá dentro dele tem algo tremendo. Você já imaginou esse poder criador dentro de você? Poder criativo. Você está doente ali, prostrado, o médico diz, vai morrer, vai para cá desenganado. Aí você dá uma risadinha, doutor, eu vou viver. Eu tenho o médico dos médicos. Eu tenho o Senhor dos senhores. Eu tenho o Deus dos deuses. De repente aquilo volta ao contrário e ele recebe uma saúde e vive. Bem, essa é a maneira, irmãos. Nós temos isso. Eu vou dizer a você, todo verdadeiro filho de Deus, nascido de Deus, gerado do Espírito Santo, tem isto na vida dele. Ele não está olhando aqui nas coisas terrenas, ele olha nas coisas eternas, porque as terrenas são temporais. É o que ele disse. E ele ainda falou assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Mas quanto mais você sofre, mais poder você está recebendo. Por isso que quando Paulo estava naquela condição, você vai ver que Paulo se pôs ali, orou a Deus 3 vezes. Senhor, tira isso de mim, tira esse mensageiro da minha carne. Ele diz, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Segue em frente. Essa é a maneira, irmãos. Não se iludem. Lembre-se, você é um pensamento eterno de Deus. Você estava lá na eternidade, sozinho nos seus pensamentos. Você sabia disso? Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha filho. Era você sozinho lá. Esse negócio de você ter isso aqui embaixo foi Deus que permitiu. Isso é uma permissão. É permissão. E tudo que é uma permissão não é a vontade perfeita de Deus. Não é. Você entendeu? É permissivo, é uma vontade permissiva. Então, Deus permitiu. Por quê? Para Ele expressar e manifestar através de nós o que nós deveríamos e devemos ser. Uma parte dele. Então nós temos que ser como ele. É como um filho, quando nasce, aquele filho vai ficar igual ao seu pai. Por quê? Porque esse é um dos lombos dele. É um pensamento dele. É o genes dele.
Então, a árvore biológica dele, a sua característica é carnal, é mundana, é pervertida, em pecado concebeu minha mãe, em iniquidade fui formado ao mundo. E falando mentira, é um mentiroso por natureza. Todos que vêm assim. Você já nasceu na sua árvore biológica morto, condenado, sentenciado ao inferno. Você estava sob o domínio do Deus dessa era maligna, que é o príncipe da morte, Satanás. Comia tudo que ele lhe dava. Até que Deus cruzou o seu caminho. Por que Deus cruzou o seu caminho? Para aí, reflete. Por que Deus cruzou o seu caminho? É porque você era uma parte dele. O que ele viu em você foram os seus pensamentos. Deus tem a sua representação lá. Você tem uma luz que está lá. Por isso é que ele cruzou o seu caminho aqui. Éramos filhos da ira pelo pecado. Mas de repente Deus cruza o seu caminho, muda tantinho. Jesus vem e fala assim: tem que nascer de novo. E você sabe, quando se trata a respeito de nascer, uma semente só nasce quando ela tem um germe dentro dela. Se não tiver, pode plantar para você ver. Ela vai apodrecer e vai morrer. Acabar. Mas se ela tiver o germe, ela tem que nascer. Assim também é a vida eterna. Você só nasce de novo se você é uma parte de Deus e Deus está em você. E é a sua fé que ele vê. Você tem a fé que você é uma parte dele, ele é uma parte sua, e que você está da sua palavra hoje, é porque você é uma parte dessa palavra, e essa palavra é uma parte sua. Você e essa palavra se tornou um, Deus encarnado em você, pelo Espírito que ele te deu. Não é isso a verdade? É a verdade. Por isso que aí você está nessa situação que você está. E quando nós chegamos a um lugar como esse, irmãos, nós não descansamos. Nós não se acomodamos. Quando você se acomoda a respeito da sua salvação e diz assim, sabe, para que eu sou predestinado? Sabe, eu sou um eleito, sabe, eu sou salvo, eu não preciso nem me preocupar. Significa que você não é. O diabo está te enganando. Porque, na verdade, a sua eleição é um espinho na sua carne. É isso que te leva a isto, a um sofrimento, te leva a clamar pela mortificação na carne. Pede clamar para Deus te vivificar, nascer de novo. Muito embora você nunca clamou por isso, mas depois que ele cruza o seu caminho, aí você tem que lutar. Você tem que lutar. Você tem que fazer as coisas que é para você fazer. Abraão é o nosso pai da fé. Abraão, ele estava lá trabalhando no campo. Ele vivia com o pai dele, com o familiar deles. Fazendeiro, rico, um homem muito abastado. Não tinha precisão de nada. De repente, ele ouve uma voz. Abraão. Aquela voz enche os céus todinho. Abraão. Só ele que ouviu. Eis-me aqui, Senhor. Abraão, sai do meio da sua parentela. Se separem. Vai para uma terra que você nunca conheceu, um povo que você nunca viu. E far-te-ei uma grande nação. E terá um filho, e você será o pai de muitas nações, abençoado. Todas as famílias da terra serão benditas em ti.
Quando ele falou isso, mas essa voz penetrou em Abraão, Abraão não foi mais o mesmo. Ele não viu ninguém, só ouviu a voz. Como você. Você já viu Deus? Nunca. Mas se ouviu a voz. A trombeta soou. Você ouviu o som da trombeta. E aquilo estava dizendo para você: separa-o. Sai. Agora Abraão saía do meio da parentela dele, que eram os seus pais. Os nossos parentes é os denominacionais, é o mundo. Você sabe que Ló ainda queria ir junto com Abraão, que era o sobrinho de Ló. Deus chegou para ele e falou: eu não estou chamando você, Ló, eu estou chamando só Abraão. Só Abraão. E foi lá e colocou a incompatibilidade com os pastores de Ló, com os pastores de Abraão, que aí Abraão viu que não tinha jeito, chegou a Ló e falou: Ló, olha, entre nós dois não está tendo briga, mas entre os nossos pastores está tendo. Nós não está tendo pasto para todo o nosso gado, nós não está tendo água para todo o nosso gado, nossas ovelhas, nossos jumentos. Ló, vamos fazer o seguinte, ele sabia, olha como que o eleito já sabe tudo. Ele sabia. Ele disse: Ló, se tu escolheu o lado direito, eu fico com o esquerdo. Se tu escolheu o lado esquerdo, eu fico com o direito. Mas nós não dá para ir mais juntos. Vamos nos separar aqui. Ele já tinha deixado pai, já tinha deixado mãe, já tinha deixado irmão. Agora o sobrinho ainda está atrapalhando ele. O sobrinho. Aí eu vou com o titio. O titio Abraão. Ah, titio, eu vou criar, eu vou ficar com o senhor. Abraão não tinha muita visão, né, naquilo dali. Ele falou: vamos. Chegando na frente de Deus: não. Separa. É desse jeito que Deus requer de cada um de nós hoje, que somos filhos de Abraão pela fé. Ele é o nosso pai da fé. Ele separou de quase tudo. E ele quer também que nós separamos de quase tudo também. E nós queremos trazer parente para nós, trazer para cá, traz para cá, e aquilo outro. Lá, aqueles filhos que quer ganhar lá no mundo, você quer trazer cá para dentro, aquele outro quer ganhar lá, não tem nada a ver com aquilo. Deus chamou você, é você. O que você pode fazer é orar. Ora pelo papai, ora pela mamãe, ora pelo tio, ora pela titia, ora por aquele filho, ora por aquela mãe. Faça isso. Creia no Senhor, será salvo tu e tua casa. Mas nós somos muito apegados com o mundo, com as coisas do mundo, com o sistema humano. Isto é a verdade. E queremos trazer tudo, e queremos ir para o céu com aquele bagulho nas nossas costas, subir com aquele peso. Deus já nos trouxe aqui, irmãos, na palavra, para tirar isso de nós. Foi para isso que nós viemos para a palavra. E a palavra faz uma limpeza. Tira credo, tira dogma, tira organização, tira o sistema nojento, imundo, esse amor filho que é uma desgraça. Tira tudo. Eu só quero você. Esta é a maneira. E nós temos que descer para subir. Porque o caminho para subir é para baixo. Isso é a verdade. Aí você leia lá em Romanos capítulo 4, no versículo 17, a parte B do versículo, você vai ver que Deus, o qual vivificou os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Esse é o verdadeiro eleito. Abraão, quando se separou tudinho, separou de Ló. Some Ló. Ló escolheu, sabe qual lado? O lado da Campina, bonita, lado de Sodoma, lado de Gomorra. Ele olhou assim e disse assim: eu vou ser um grande fazendeiro, vou ser um criador de boi, eu vou me tornar o prefeito da cidade, vou me tornar o juiz lá. Abraão, eu quero esse lado direito. Abraão, tá bom, eu fico com o esquerdo. Você sabe o que era o esquerdo?
Eram as montanhas cheias de pedra. Parece que aquele era cabrito. Mas só que quando Abraão tomou posse daquilo dali, a terra foi fértil. Deus o abençoava. Isso é verdade. Deus separou. Quando separou, irmãos, Jesus vem a Abraão, que é o Melquisedeque, o grande Criador. Criou lá um corpo e disse para aquele anjo Gabriel: entra nesse corpo. Criou outro corpo, disse para o outro anjo: entra nesse outro corpo. E criou um corpo para ele mesmo e entrou naquele corpo. 3 homens desceu na casa do seu filho Abraão para visitá-lo e dar promessa para ele e dizer que ele ia ter um filho depois de velho. Deus gosta das coisas tudo no impossível. Aquilo que é muito fácil para Deus, Deus não está nessas coisas fáceis. Deus está nas coisas difíceis, que é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Ele gosta de trazer pela existência, através do poder da palavra falada, poder criativo. Ele gosta de aniquilar tudo, porque é o único que tem essa capacidade de poder para aniquilar sua natureza velha, rabugenta, nojenta, imunda, que você recebeu lá do diabo. É só Deus. Se Deus não fazer isso, ninguém faz. Igreja não faz, pastor não faz, papa não faz, cardeal não faz, arcebispo não faz, teologia não faz, conhecimento intelectual não faz, filosofia não faz. Isso é um mistério que só Deus faz. Você já imaginou Deus vir fazer um câmbio na sua natureza? Mudar a sua natureza? Não mudar, aniquilou a sua velha natureza, porque a sua natureza é a sua alma. Aquela velha alma nojenta e imunda. Quando você vê essas pessoas muito apegadas com o mundo e com as coisas do mundo, muito chegado a isso, ainda tem aquilo dali. Ele não nasceu de novo. É verdade. Então vejam bem, ele diz bem assim: sabe de uma coisa? Como Deus fez a terra, essa terra na qual você encontra essa manhã, as pessoas não querem crer qual você que você crê em fé. Como Deus fez a terra. Agora, como foi que ele fez? A Bíblia diz assim: pela fé entendemos, pela palavra de Deus, que os mundos que existem hoje, foram criados de coisas que não era aparente. Hebreus 11. Que não era aparente. Foi criado pela palavra falada. Agora, se Deus criou os céus, criou os anjos, criou tudo lá no céu, criou a terra, criou os mares, criou tudo que está aqui, será que Ele não pode também mudar a sua natureza? E dar uma nova natureza? Da natureza dEle. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho me comprazido a habitar. Então Ele vai e faz para você uma mudança. Transforma, você simplesmente crê, você aceita pela fé, e Deus vem e faz tudo. De repente você anda por aí completamente uma pessoa livre, não tem nada que lhe assegure aqui, você não é daqui, você é um peregrino, você é um estrangeiro, você é um forasteiro, mas você é um concidadão do reino de Deus. Você olha para cima, não para as coisas terrenas. Você crê assim? Isso não é para todos. Então ele disse, ele falou, a terra veio. Amém? Vê você isso? Ele falou, o mundo veio à existência. E este mundo, esta manhã, é a palavra falada de Deus. Ele creu em sua própria palavra. O próprio Deus deu para nós um exemplo.
creu na sua própria palavra por fé. Por fé. Ele falou a palavra e aquilo veio à existência. Vejam, a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, se haveria treva na face do abismo, então a terra era um abismo, era uma coisa horrível, denebrecida, escura, vazia. Vê? Não havia nada. E agora esses cientistas, esses grandes homens aí, que é os maiores cientistas, que é os maiores súditos de Satanás na Terra, eles vão aí, acabam e dizem: olha, a Terra tem mais de bilhões de anos, e 100 bilhões de luz de anos, e etc. E aí chama aí, vai lá e busca aquelas rochas, o estalactite, o estalagmite, e fala: olha aqui, ó, isso aqui tem milhões de anos. O que é o estalactite? E o estalagmite? É aquela rocha que ela soa, e aí pinga embaixo, e ali então a estalactite pinga e forma o estalagmite. O estalagmite, como é que é? Passou de novo. Estalagmite. Forma. Aquilo dali, irmão, vai milhões de anos. Você entra dentro de uma caverna para você ver. É dentro de uma caverna, tem porta, tem repartimento, tem tudo. Você fica: meu Deus, como que isso acontece? Muitos bilhões de anos. Então, o Abraão diz assim: quando eles descobrem isso não desabona a Bíblia, só foi aprovar a Bíblia, porque Deus criou os céus e a terra e os mares, e isso ele disse, ele não deu tempo. Não deu tempo. De jeito nenhum, ele não marcou nenhum tempo. Isso aí pode ter, ele criou e deixou, ó, milhões de anos, isso. Período. Depois, então, quando ele começou a formar a criação, sim. Aí houve. Quando eles dizem que eles encontram ossada de dinossauro, ou encontram isso que é milhões de anos, isso é mentira. Isso é mentira. Toda a criação que Deus criou sobre a terra e sobre os céus, e nos céus tem 6.000 anos. 6.000 anos Deus criou. 6.000 anos está agora Deus levando à perfeição, porque Satanás perverteu tudo. Então o profeta diz: nós estamos indo para 12.000 anos, para chegar à perfeição novamente, porque o diabo veio e perverteu tudo, e Deus está trazendo de volta, como era lá, antes que o pecado atingisse o jardim do Éden. Por isso que ele está chamando um povo para o seu nome, que é chamada sua noiva, seus filhos, os eleitos. Tudo que foi Deus derramou em Cristo. Tudo que é Cristo está derramando nessa igreja. E essa igreja no reino restaurado. Você vê? Então nós vamos observar isso daí, irmão. Aqui está, observe isso. E se Deus e você é descendência dele, ó. Aqui está, observe isso. Se Deus e você é descendência dele, e Deus está em você, ele crerá na própria palavra de Deus, embora não possa ser vista, sentida, provada ou qualquer coisa. Vê? Você crerá nela. Vê o que eu quero dizer? Pois Deus em você crerá em sua própria palavra. Isso está certo? E então você não olha nas coisas que se vê. Você diz amém. Entendem? Você olha nas coisas que Deus disse. Abraão, ele não olhava nas coisas naturais. Você já imaginou quando Deus disse para Abraão? Ele tinha 65 anos, 75 anos. Sara tinha 65 anos. O ventre de Sara estava tão bom quanto a morte. As virilidades de Abraão estavam tão boas quanto a morte.
Aí, de repente, aparece Deus lá e aí dá promessa para ele e diz: na sua casa. Teve um banquete, Abraão deu um banquete para Deus. Abraão lavou os pés de Deus, pôs água numa bacia, colocou ali no pé, ele sentado no banco, lavou os pés dele. Você já viu isso na Bíblia? Lá atrás, no Velho Testamento? Quando aqueles 3 homens aparecem lá no campo, e Abraão vê eles, e Abraão olhou assim, viu aqueles 3 homens, ele tinha revelação, Abraão. Ele olhou, ele não disse deuses, ele não disse isso, 3 deuses, ele não viu um anjo como um deus, e nem o outro anjo como outro deus, e o próprio Deus, ele não viu isso. Ele viu só um, ele disse assim: meu Senhor. Quando ele chegou perto de Abraão, e que Abraão disse: meu Senhor, não passe do teu servo. Correu lá, pegou um banquinho, colocou lá: senta aqui, meu Senhor. Foi lá, buscou água numa bacia, ele estava com os pés aporeado, né? Empoeirado, empoeirado. Ainda bem que estou com um professor aqui atrás. Empoeirado. Você entendeu? Lavou os pés de Elohim, que ele chamou de Elohim, Senhor. Lavou os pés de Elohim e disse para Sara: Sara, pega aí, Sara, o fubá de milho, faz um bolo aí de milho, pega a manteiga tirada do leite da vaca, traga aqui para o meu senhor comer, manda o servo matar um novilho cevado aí, traga aqui, faz um churrasco para o meu senhor comer. Oh, como é bom isso, né? Comendo churrasco com Deus. Se você olha o seu irmão, a sua irmã, é Deus nela. Quando você chama e convida ela para ir para a sua casa, vamos lá em casa comer um churrasco, está convidando Deus. Eu digo, não estou convidando ninguém, não estou convidando nem a mim mesmo, estou falando isso, né? Simplesmente porque é uma consideração do que nós cremos. Isso é verdade. Abraão, ele sabia que era Deus na sua casa. E ali então, Elohim teve um bom tempo com Abraão. Elohim e os 2 anjos. Acabaram de comer, saíram fora, levantaram assim, andando assim, e ele viu Elohim olhando para o lado de Sodoma e Gomorra, os 2 anjos. Os 2 anjos deslizaram e caiu fora, foi para Sodoma e Gomorra. Ficou só Elohim com Abraão. Aqueles 2 anjos que foram para lá, foi lá, o que ele fez lá? Tirou Ló na marra de Sodoma e cegou os sodomitas e mandou fogo sobre a terra. Destruiu aquela Sodoma todinha. Aqueles sodomitas, aqueles homossexuais, o cabelo deles era grande, tinha experiência homem com homem, era o desejo deles, era aquilo dali. Aquilo fedia, era nojento. Deus foi, mandou fogo, queimou tudo. Elohim ficou aqui com Abraão, dando promessa, disse assim, ele disse para Abraão: Abraão, tu terás um filho. Tu vai ter um filho com 75 anos, tu terás um filho. Abraão disse para ele: meu senhor, eu tenho todo isso daí, o herdeiro de tudo isso aí será o meu servo Damasceno, o mais velho. Ele disse: não. O seu herdeiro, ele nascerá dos seus lombos. Ele virá dos seus lombos. Ele é que vai herdar tudo. Você vai ter um filho também. E deu a promessa para Abraão, irmão. De repente, Abraão não viu mais. Ele disse: eu conversei com Elohim. Com Elohim. Chamou de Senhor, próprio Deus. Abraão não questionou nada. Passou 25 anos. Tanta crítica, zombaria, difamação, ridicularização e tanto empecilho que aparecia para Abraão. Abraão creu no que ele disse. Deus disse que eu vou ter, eu terei. Cerrou o assunto, acabou.
Olha, se Deus diz que você é salvo e acabou. Ele diz que você é um filho, é um eleito, acabou. Creia, confia nele. Ele prometeu que um dia voltaria e nos levaria, ele vai vir. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito, vou vos preparar lugar. E se eu ir preparar lugar, eu voltarei para vós. E levarei para mim mesmo, para estar comigo. Amém? Você crê assim? Segura nisso. Deixa vir as tempestades. Deixa correr rios. Deixa combater a casa, mas lembra-se, ela não vai cair, porque ela está edificada na rocha, na revelação que Deus te deu. É Deus entrando em você e revelando-se a si mesmo a você. Você crê assim? Ele disse estas palavras, ele ia lá em São Mateus, que ele falou essas coisas. Aquele que ouve as minhas palavras e crê, assemelhar-o-ei como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, caiu a água, correu o rio, combateu aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Essa é a maneira. Nós temos uma rocha, não temos? Você sabia que essa mensagem é a rocha? É Cristo. É Deus. É a rocha das eras. Em cada era, ele se expressou e manifestou. Isto é a verdade. Veja, Deus se manifestando lá no Velho Testamento através da lei, dando àqueles filhos ali na lei uma sombra dos bens futuros, e não a imagem exata, dando um cordeiro, um cabrito, um novilho, para eles sacrificá-los, até que o perfeito viesse. E ali aquele verdadeiro eleito, ou dizer assim, o verdadeiro crente, aquele verdadeiro judeu, e levava aquele cordeirinho. Ele sabia que não era aquele cordeirinho. Ele sabia que aquele cordeirinho era um tipo. Estava apontando para Jesus que viria. O cordeiro perfeito. E ele ia, sacrificava aquele cordeiro, ele fazia aquilo por revelação. Por revelação. Porque ele sabia que aquele cordeiro era um tipo, era uma sombra dos bens futuros, e não a imagem exata da coisa. E a revelação que ele tinha era essa rocha que nós temos hoje, Jesus Cristo. Você pode ver que quando Jesus veio, ele veio para cumprir a lei, porque ninguém cumpria. Era só ele. Ele deu uma lei e diz que a pena capital daquela lei era a morte. Olha, se vocês comerem desse fruto da árvore que eu te ordenei que não comesse, certamente morrerá. Pode comer de todos os frutos de todas as árvores, mas menos dessa árvore que está no meio do jardim do Éden, porque o dia em que comer, certamente morrerás. Morreram. Agora, morreu tanto fisicamente, como naturalmente, como espiritualmente, eles morreram. Se Jesus não intervisse e viesse para poder redimi-lo de volta. Aquele cordeiro que eles ofereciam era vida. Por que era um cordeiro? Porque era a coisa mais inocente que existia, era a coisa mais indefeso, olha aí, mais indefeso, mais humilde, mais simples, mais dócil. Um cordeiro não tem defesa. Ele pode ser guiado para todo lugar. Ele pode ser guiado, o cordeiro. Quem defende ele é o seu pastor. É ele que defende. O nosso sumo pastor é Cristo. É ele. Ele é o nosso defensor. Ele é que nos defende. Ele não permite que Satanás nos destrua. De jeito nenhum. Aí então Jesus veio, irmãos, para cumprir aquilo. Aqueles verdadeiros judeus que creram em Jesus Cristo e seguiram ele. Deixou
as leis, deixou o faraísmo, deixou o judaísmo, tudo, deixou tudo para seguir Jesus. Você lembra daquela família que ficou registrada nas páginas sagradas da Bíblia? Saiu lá, deixou Caifás, deixou Anás, deixou Herodes, deixou tudo para seguir Jesus. Quem eram eles? Quem sabe? Lázaro, Maria e Marta. 3 irmãos. Deixou tudo. E tem uma coisa, Deus provou eles. Levou eles numa prova tremenda. Lázaro era amigo de Deus, que mais Deus amava. Lázaro. Deus permitiu que ele caísse naquela situação, e ele foi ficando ruim, até a morte. Marta mandou chamar Jesus. Jesus estava longe. E aí Jesus, quando soube de Jesus, disse assim, quando Jesus soube de Lázaro, Jesus disse: não é hora de eu voltar, eu vou seguir em frente. Quando Lázaro morreu, aí Jesus disse para a igreja, para os discípulos: vamos voltar, porque Lázaro dorme. Ele sabia. Aí os discípulos não entenderam a linguajar de Jesus, disse: mas se ele dorme, Senhor, deixa acordar, ele vai acordar. Disse: não, Lázaro não dorme, Lázaro está morto. Lázaro morreu. Eu vou ter que ir lá agora. Chegou lá, estava aquela atmosfera pesada. Maria, Marta chorando, todas aquelas pessoas lá tentando consolar eles, os fariseus, os saduceus, e outros diziam assim: poxa, você deixou seu pastor Caifás, deixou seu pastor Anás para seguir Jesus aí, diz que é o seu pastor. Aí, ó, sumiu. Jesus nem chegou lá onde eles estavam. Eles viram Jesus, veio ao encontro de Jesus. Marta veio ao encontro de Jesus e disse assim para ele: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E não tinha mesmo, porque a morte e a vida não se dá. A hora que a vida chega, a morte tem que ser dissipada. Aí Jesus disse para Marta: Marta, crês tu que eu sou a ressurreição e a vida? Ela disse: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo enviado de Deus, e que ele ressuscitará no último dia. Mas eu sou a ressurreição e a vida. Onde está Maria? Está lá, senhor, chorando. Vai lá, chame ela. Trouxe Maria, chorou, abraçou Jesus. Quando levou, já onde puseste lá? Senhor, faz 4 dias. Está fedendo. Onde puseste? E Jesus chorou. E ele disse: veja como ele o amava. Não poderia estar aqui antes, não deixar acontecer isso? E Jesus chegou lá e simplesmente falou a palavra. Mandou tirar a pedra. Tiraram a pedra da porta do sepulcro e falou a palavra: Lázaro, levanta-te, sai para fora. 4 dias, a alma de Lázaro estava viajando. Ela ouviu a sua voz, voltou e entrou no corpo, e o corpo ressuscitou. Você crê assim? Aleluia! Esse é o nosso Deus, irmãos. Vale a pena servir a esse Deus. Deixa tudo e abrace-o. Agarra, daqui uns dias ele vai nos levantar. Teremos um corpo físico glorioso, semelhante ao seu corpo. O mortal se revestirá da imortalidade, o corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Cumpre-se o que está escrito: tragado foi a morte pela palavra. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a sepultura, a tua vitória? Graças a Deus que nos dá a vitória pelo Senhor Jesus Cristo. Deus mesmo materializado, encarnado.
Ele morreu sexta-feira, passou o sábado, mas naquela manhã de ressurreição, ele ressuscitou. Ficou 40 dias aqui, subiu assuntos ao céu, voltou na forma do Espírito Santo para reivindicar aquilo que ele tinha comprado com seu sangue. Ele não comprou organização, ele não comprou denominação, ele não comprou credo, ele não comprou dogma, ele não comprou nada. O que ele comprou foi o que ele deixou. Só vai subir o que desceu. Só aquele que desceu é que sobe. O que veio de lá é que vai subir. Você crê assim? Aleluia. Veja, irmãos. Por isso é que quando você descobre as coisas, os mistérios, é revelado a você. Você sabia que o batismo é um mistério? O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é um mistério. Não é só esse negócio aí de batismo nas águas, não. Eu creio que Jesus Cristo é o próprio Deus feito carne, o Senhor Jesus. Tudo bem, mas tem coisa muito maior do que isso. Se você descer lá da glória, vir condescendo com Deus e chegar até no seu batismo, aí você vai saber o que é uma unicidade verdadeira. Isto é verdade, é um mistério revelado a você. É algo que Deus revela, não que a igreja, o pastor te revela, não é Deus que revela. Quando Deus revela a você, é esclarecido para você. Mas quando Deus não te revela, não é. Você pode aprender isso. Tudo a palavra de Deus, ela é uma revelação. Porque Deus e sua palavra são um e o mesmo. Você não pode separar Deus de sua palavra. E então aí você conhece coisa escondida e que outros não conhecem. Mombrana falando aqui, ele disse assim, recordem, grandes coisas estão acontecendo. E é desconhecido no meio do mundo. Jesus veio, viveu, morreu, foi crucificado, voltou para a glória, e milhões nem mesmo nunca souberam nada a respeito daquilo. Não é florido, grande, enorme. Ele veio para os seus, e aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, não para os de fora. A igreja é a igreja que obtém é a igreja que obtém e está sacudida. Então, quando você ouve essa palavra, creia de coração, como Abraão. Entra de corpo e alma, com os dois pés e mãos para frente. Não brinque, não. Deixa Deus trabalhar com você, rende-se por completo e diga, Senhor, eu não quero ficar aqui, porque as coisas que eu estou vendo acontecer aqui no mundo, prova que já estamos no tempo do fim. Já estamos indo, um dia desse nós vamos embora, amém? Você vai dar um adeus a este mundo. Eu vou encerrar por aqui. Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não fica brincando com coisa séria. Toma Deus em sua palavra. Prova que você creu nele de coração mesmo. Através de sua própria ação que vive em você. Isto é verdade. Nós vamos cantar o hino 103, o melhor amigo. 103. Que o amigo melhor é Cristo. Quando a tempestade assalta a fé, pronto estende a sua mão, tranquiliza o coração. Se
o amigo melhor é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Se repreende com doçor e me anima com vigor. Sim, o amigo melhor é Cristo. Oh, que amigo precioso é Cristo. Nele encontro amor, consolo e paz. Em seu braço esperarei, nenhum mal eu temerei. Sim, o amigo melhor é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Se repreende quando sou e me anima com vigor. Sim, o amigo melhor é Cristo. Ao passar pelo vale escuro e chegando às águas do Jordão, não receio, pois Jesus salvo a pátria me conduz. Sim, o amigo melhor é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Se repreende quando sou e me anima com vigor. Sim, o amigo melhor é Cristo. Na mansão eternal eu junto com os santos transformados já. Este canto de louvor entoaremos ao Senhor. Sempre o amigo melhor é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Do pecado me salvou, para os céus me preparou. Sim, o amigo melhor é Cristo. Esse é o seu amigo, não é mesmo? A mensagem que pregamos quarta-feira, domingo foi? Teófilo. Teófilo quer dizer amigo de Deus. Seja cristão. Isso é para todo amigo. Vós não sois chamados mais servo, mas sim amigos. Porque o servo não fica para sempre na casa do seu senhor. Mas tudo que eu recebi do meu Pai, eu vos tenho ensinado. Porque vós sois os meus amigos. Amém? Eu gosto dessas coisas. Segure isto lá na memória do seu espírito. Lá no interior, lá no fundo do profundo. Que é a sua natureza. A tua alma. O Espírito Santo. Dentro de você. Isto é a verdade.
Deus continue nos abençoando. Nós vamos encerrar com a oração, por favor. Inclinarmos nossas cabeças. Nosso Pai Celestial, é verdade. Isto é tua palavra. Não podemos se afugentar dela. Nós temos que assegurar nela, pois ela é o assim diz o Senhor. É uma mensagem profética que Deus nos deu nesta era. Agora estamos aqui, Senhor, para isto, para obedecer, para viver, crer nela por fé. Não no provar, no sentir, no tocar, no pegar, mas por fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ó Deus Altíssimo, ajude-nos, dê-nos essa grande ameaça de fé, esta fé perfeita, para assim, Senhor, mantermos de pé na Tua presença e vencer cada prova, cada teste, cada tentação, cada luta, em nome de Jesus Cristo. Leva-nos em paz, guarde-nos, protege de todos os males, agora e para todos sempre nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Estamos terminados. Abençoa um outro nome do Senhor Jesus Cristo. É que eu fico assim meio fora de si. Mais uma vez pequei, ó meu Jesus. Mais uma vez voltei a Ele, pedi perdão. Tu que és fiel, me concedeste a salvação. Tiraste o mal de dentro do meu coração. Uma vez posso sentir teu amor, mais uma vez livre estou de toda dor. Minhas lágrimas aos seus pés eu derramei, e o descanso de minha alma eu encontrei. Obrigado, obrigado, Senhor. Não mereço, mas Tu és maravilhoso. Obrigado, obrigado, Senhor. Não mereço, mas Tu és maravilhoso. Senhor Jesus, estou aqui pra Te adorar. Mais
mas tu és maravilhoso.